Doutor, muito obrigada. Olá. Olá, boa tarde. Então vem com as suas perguntas armadilhadas. Exatamente. Se não fossem armadilhadas não tinham graça. Vamos começar? Sim. No seu entender, qual é a palavra que descreve melhor o estado de espírito do país atualmente? Depende. Muitas vezes é lamúria, que é uma instituição nacional. Outras vezes é um patriotismo formidável que acontece desde o futebol a outras ocasiões, também em ocasiões trágicas de grandes acidentes, de grandes incêndios. O português nisso é fantástico. Portanto, a solidariedade e um patriotismo nesse bom sentido da palavra. E a sensação de ser português aqui e agora, em pleno século XXI, qual é esta sensação? Acho que é uma sensação muito positiva. Temos o secretário-geral da ONU, já tivemos o presidente da Comissão Europeia, temos agora o Dr. António Vitorino na Organização das Migrações e só isso nos dignifica. Temos o melhor jogador de futebol do mundo. Cristiano Ronaldo. E isso é bom. Agora, não chega. E acho que é preciso mais e acho que devíamos puxar mais pelo nosso país lá fora. E de muitas maneiras, incluindo a parte cultural, quanto a mim não está suficientemente estimulada, mas temos grandes arquitetos, por exemplo, que temos 2 Pritzker, e isso significa que também aí estamos bem. As empresas portuguesas estão descapitalizadas, precisam de mais fogo financeiro para se poderem atirar por mais aventuras, mas também temos excelentes exemplos, veja o caso do calçado. O caso do calçado, que dá cartas onde quer que seja calçado português. E que há uns 20 anos reconhecido. ou algo assim era considerado uma coisa que estava a acabar e que ia desaparecer. Mesmo a indústria têxtil, ultimamente, Sim, da parte que também conseguiu recuperar. muito bem, Exatamente. se especializou e porque primou pela qualidade. Qualidade, lá está. Na sua opinião, saudade? É uma pergunta tricky. Saudade é uma extravagância do povo português, ou não? Acho que é uma qualidade, palavra única, não tem tradução e é algo que nós todos já sentimos de uma maneira ou de outra, em várias ocasiões. Em várias ocasiões. Esta pergunta não sei se vai muito com aquelas perguntas que o senhor gosta ou não, mas estereótipos do homem e da mulher portugueses. Estereótipos? Sim. Há algum que o incomoda particularmente, que o deixa desconfortável, estilo bolas? Este é um bocadinho demais ou não? Não gostava de estar aqui a individualizar, mas há vários. Há vários. Homens e mulheres. Alves Barrota deu-nos uma padeira, correu tudo à pasada, literalmente, pôs os castelhanos na ordem. Na sua opinião, nos tempos que vivemos atualmente, estão criadas as condições para que apareça uma nova padeira de Alves Barrota? Acho que não, isto já não vai à pasada, vai de outras maneiras, vai com vontade de descomplicarmos burocraticamente, por exemplo, temos uma justiça que seja mais célere, temos empresários que sejam mais arrojados e temos políticos que queiram mesmo unir-se em determinadas causas que devem ser pactos de regime para que toda a máquina do Estado e todos nós funcionemos de outra maneira, com garantias. E para isso não é preciso pasada, é preciso solidariedade e capacidade de entendimento. E bom senso? E sim, claro, bom senso sempre, mas não exageremos com o bom senso, travando só em nome do bom senso. Viriato é uma figura... Grande português, ainda por cima Beirão, e as origens da minha família do lado do meu pai são da Beira Alta, portanto tem uma dupla qualidade muito importante. Certamente viajou muito pelo mundo enquanto jornalista, enquanto responsável por uma das maiores empresas de comunicação de Portugal. Qual era aquela muleta a que recorria quando nos queria apresentar ou falar de nós enquanto povo? Depende das circunstâncias. Também viajei bastante como ministro adjunto do Dr. Sá Carneiro, do primeiro-ministro Sá Carneiro e como primeiro-ministro eu próprio. Eu acho que depende. Por exemplo, quando visitei oficialmente como primeiro-ministro os Emirados Árabes Unidos e o Omã, enquanto que eles nos cumulavam de presentes, cimitarras com pedras preciosas, que ficaram todas no Estado, como recibo, que eu tenho em meu nome, atenção a isso, o presente que ele levei foi um livro que levava as palavras árabes que nós temos no nosso vocabulário
e na designação de tantas localidades, tantos rios, etc. É uma presença que vale a pena, ou é algo que vale a pena acentuar quando se vai a um país como o Omã ou como os Emirados. Perdido no Vietnã, já nem sei bem aonde, ao pé de Da Nang, fomos perdidos, eu e a minha mulher ajuda, a pessoa que nos ajudou muito simpaticamente perguntou de onde éramos e nós respondemos Portugal e a resposta imediata foi Ronaldo. Portanto, há várias maneiras de ser português ou de ser conotado com Portugal. Com Portugal. Será que, não sei se na sua vida já usou ou utiliza frequentemente esta expressão do opá, que eu acho que é muito mais aqui da zona de Lisboa do que eu sou do Porto. Portanto, no não Porto, uso de facto... não está no meu vocabulário corrente e frequente, mas se calhar já usei. Se calhar já... E acha que essa tem... Havia uma pessoa que era muito engraçada, deixe-me contar esta história, claro. que é o Dr. João Moraes Leitão, grande amigo, e que, além do meu colega no governo e colega de escritório, como advogado, embora a minha advocacia nunca tenha sido demasiado praticante, foi também Ministro dos Assuntos Sociais e depois foi meu Ministro das Finanças. Ele era muito engraçado porque ele, quando jogava golfe, dava um shot, se a bola era boa, dizia epá. Se falhava, dizia opa. Portanto, há várias maneiras de usar o opa. Mas essa expressão e a história que conta é deliciosa. Também um bocado faz-me lembrar aquela expressão que nós temos muito na nossa, principalmente nos meios mais de aldeia, que é para onde vais, vamos para a festa, de onde vens? Vimos a festa. É um bocado a expressão e a tonalidade que nós usamos nas expressões. Há alguma ameaça que se perfila no horizonte ou que se pode vir a perfilar-se no horizonte dos portugueses? Acho que há um panorama, no momento em que eu estou a falar, o panorama, chamemos-lhe geoestratégico no mundo inteiro, está bastante complicado, não é? Passando para a situação na América Latina, avizinham-se as eleições brasileiras, a Argentina está em queda, por aí fora, o México continua numa violência inacreditável, continuando por muitos países africanos, a própria Europa com problemas variados, desde os movimentos de extrema-direita, da Polónia, etc., com as migrações e com outras medidas quanto a mim antidemocráticas que estão a ser tomadas, com os populismos. Há para todos os gostos. Nós até corremos o risco do Parlamento Europeu haver uma maioria de deputados contra a Europa, que é uma coisa, que é um contrassenso, o que levanta um outro problema, que é perguntar se podemos ser tolerantes com os intolerantes. Até onde vai a nossa... questão do Karl Popper, que agora não vamos aqui discutir, que só está hoje meia hora ou mais, mas estamos já quase a chegar a esse ponto, o que é muito mau. E é a velha questão, até onde vai a nossa tolerância? Exatamente. Até onde ela vai? Portanto, no momento em que estamos a falar, o problema não é um problema português, é um problema muito mais geral e Portugal tem tentado manter-se. Depois temos outros problemas, que é uma dívida pública exagerada, que é o problema do Serviço Nacional de Saúde, que é uma grande criação e que continua a ser um grande progresso que tivemos nos últimos anos, nas últimas décadas, mas que está um bocadinho a arrebentar pelas costuras. Temos uma justiça, como já disse, que, quanto a mim, é lenta e devia funcionar melhor. Temos um sistema educativo, quanto a mim, está também muito ligado ao passado e devia estar já a preparar-se muito mais para o futuro, etc. Não vamos agora aqui analisar o país todo, se nunca mais saímos daqui, e não é essa a intenção. Portanto, a pergunta era o que é que me preocupa. Sim. Qual é a ameaça que se pode perfilar-se no horizonte? É difícil de escolher uma. São várias. De onde a atenção... E se calhar esqueci-me de algumas. E de onde a atenção tem de ser ainda mais redobrada e todos nós somos chamados também, de alguma forma, a prestarmos ainda mais atenção. Muito bem. Dom Sebastião desapareceu numa manhã de nevoeiro, foi e não voltou, certo? Se ele voltasse por um acaso, como é que nós portugueses iríamos receber? Eu dizia só agora já chegas tarde. Temos pena, como diríamos lá no Porto, temos pena. A influência de Portugal no mundo é consentânea com a nossa dimensão económica? Sobre isso já falámos. Eu acho que não vale a pena estar a... É uma pergunta redundante. Marca Portugal existe? Acho que vai existindo, sobretudo em determinados produtos. Os vinhos também é bom lembrar, o azeite também é bom lembrar, é outra grande proeza que está a acontecer.
Já falámos do calçado, já falámos do têxtil, e começa a haver um pouco de marca Portugal no digital, de outras maneiras, mas muito interessantes, e é por isso que eu acho que é preciso, em Portugal, criar condições para que a economia digital dê frutos cá dentro. Não é cada vez que uma coisa corre bem, que aparece o tal unicórnio, vai-se embora. Fazer com que se fixe. Ficar cá dentro. Exatamente. Esta pergunta, se calhar, bem, vamos ver. Nas suas variedíssimas intervenções fora do país, ou dentro do país, alguma vez a ideia da miscigenação... O que é que quer dizer com miscigenação? Diga lá. Ou seja, a mistura de raças, o facto de nós nos termos, devido aos descobrimentos, nos termos misturado com outros povos e sermos um misto, o povo português hoje em dia de facto é um misto de várias raças, se alguma vez este conceito teve ou não presente nas suas intervenções públicas? Não, de elogiar isso, de dizer que somos diferentes por causa disso, acho que não, mas para mim isso é natural. Faz parte do meu ADN como português. Se uma filha minha quisesse casar com um negro, eu não importava nada. Isso não era o problema, desde que fosse boa pessoa, etc. Claro. Etc. Isso não tem nada a ver com a cor da pele. Desde que o essencial, enquanto pessoa. Pedro e Inês. Aquela história que todos nós conhecemos, Quinta das Lágrimas, aquela tragédia toda que rodeou o amor deles. Pensando neles, paixão pode rimar com saudade ou... Eu acho que a paixão aqui não rima com saudade, rima com um grande amor e com violência. Com violência. Um bocadinho demais às vezes. Arrependimento. Devemos nos arrepender de alguma coisa, nós, enquanto povo, nem por isso? Enquanto povo. Enquanto povo. Haverá alguma coisa... Isso agora tenho que pensar um bocado, caramba. Será que há alguma coisa que nós tenhamos que voltar atrás e dizer, de repente... Começámos a pensar antes das invasões francesas, começámos a pensar no dinheiro que se gastou inutilmente a seguir às descobertas, etc. Se calhar aí haveria muita coisa de que nos deveríamos arrepender, ou que teria sido útil não terem ido nesse caminho. Mas isso eu acho que é uma conversa um bocado... Já está. A pergunta... Não. Ou obriga a um curso de História, e-vos aqui a ver quase reinado por reinado ou dinastia por dinastia, ou então não tem resposta fácil. Então... Arrependimento. Entregámos o poder a Salazar. Pronto, já está. Os meus pais, que eram salazaristas, diziam que ainda bem, porque ele nos tinha livrado da guerra e tinha posto as finanças em dia. Eu, já naquela altura, discutia bastante isso. Eles nunca se arrependeram. Falando em Salazar, que é uma figura histórica da nossa história, quer a gente queira, quer não, se tivesse a oportunidade de hoje, neste dia maravilhoso aqui em Lisboa, convidar alguém para estar a jantar consigo, alguém que já não está connosco, trazer essa pessoa de volta e dizer assim, ok, vamos fazer de conta, faz de conta. Quem era? Quem seria? Dom João II. Grande rei, grande estratega, pessoa com uma visão ampla do mundo, conhecido de então e desconhecido. Sim, e desconhecido, exatamente. E com uma capacidade de criação e de organização e de concretização. E que nunca desistiu. Nunca desistiu. Esta pergunta tem um bocado a ver, porque eu sou mãe, como apresento sempre, Ana Faria, mãe de 3 Marias, isso tu sabes disso. E, portanto, temos filhos e teremos netos, eu já tenho alguns, o Francisco, meu querido Francisco, que eu tanto gosto porque é, de facto, uma pessoa excepcional. Quais são aqueles talentos que eles têm por obrigação, estas novas gerações, que têm por obrigação não deixar cair, rentabilizar se possível for? Aqueles talentos... Talentos e oportunidades, talvez. Exatamente. Quais serão aqueles... Eu acho que, cada vez mais, as novas tecnologias e a capacidade de trabalhar com elas e de criar com elas. Isto vai ser assim. Depois, viajar. Cada vez é mais barato, cada vez é mais fácil. E eles, aqueles que podem, cada vez viajam mais e ainda bem. E depois, se calhar, chegou uma altura em que o chamado Job for Life
está a acabar. E estarem conscientes disso e saberem o que é que querem fazer a cada momento em termos profissionais. Porque a vida é para se trabalhar também, e eles têm de ser autossuficientes, têm de ganhar dinheiro, têm de depois ter uma família, ter filhos e terem a capacidade de não só alimentar, como também educar os filhos. E é um desafio completamente novo. E o correr atrás, basicamente. Eu acho que estes miúdos, eles já fazem muito isso, porque têm, de facto, um background que nós não tínhamos e porque nós lhes proporcionamos, de alguma forma, outras oportunidades que nós, pelo menos eu na altura, não as tinha. Sim. E, de facto, hoje em dia está... além do exercício físico, além de uma alimentação que pode ser muito mais racional, e além também, e é importante sublinhá-lo, de um empenho cada vez maior na luta pela preservação e melhoria do ambiente, que está a ser deteriorado, que está a ser estragado, desde as ilhas de plástico até aos icebergs que cada vez desmoronam mais. E andam aí a vaguear. E até ao CO2, enfim, a tudo isso. Eu acho que é muito importante que eles também estejam completamente empenhados nessa cruzada, uma nova cruzada. Uma nova cruzada. Que é cada vez mais relevante. A sua opinião, qual seria aquele acontecimento que levaria o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a declarar que Deus é português? Como o Presidente Lula fez, o ex-Presidente Lula fez, quando descobriram petróleo no Brasil, ele achou que Deus era brasileiro. Eu acho que o que é que levaria o nosso Presidente... O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa só poderia fazer isso se Salazar voltasse à Terra. Esta, porque já passou por lá muitas vezes na Assembleia da República, a nossa Assembleia da República, o lugar onde, no fundo, cada um de nós portugueses também tem um bocadinho e também tem uma palavra a dizer, porque é a casa de todos nós. Qual seria o lema que se pudesse gravar no frontispício da Assembleia da República, aquele lema que para si é importante que os deputados não se esqueçam quando entram naquela casa? São os grandes valores do PSD: liberdade, igualdade e solidariedade. Não há liberdade se não houver uma luta permanente pela igualdade e se daí não resultar uma solidariedade também cada vez mais partilhada, assumida por todos nós. E agora, para acabar, e como vê foi rapidinho, fizemos isto de uma forma muito rápida, se tivesse a possibilidade de encontrar um dos 4 presidentes das instituições europeias. Ei, caramba, isso agora de repente. Qual será aquela pergunta que, enquanto cidadão português, e agora vamos nos concentrar no seu autor enquanto cidadão português, aquela pergunta para a qual nunca conseguiu uma resposta vinda da Europa? Aquela pergunta... Há muitas. Pode deixar mais do que uma, é tranquilo também. Pergunta mais generalista, mas também reconheço que a resposta é quase impossível, é quando entraremos numa confederação política. Quando é que a União Europeia se torna um grande Estado mundial?